Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Neuzinha Broto, eu sou mãe de dependente químico, só por hoje em recuperação. E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem neste canal, ativarem as notificações clicando no sininho, curtirem este post, deixem o seu comentário, deixem as suas perguntas, as suas dúvidas. É muito importante também compartilhar este vídeo. Por quê? Quanto mais compartilhamento, mais curtidas, mais comentários, o YouTube entende a relevância e importância do vídeo e aí ele entrega para mais pessoas. Eu vou deixar para vocês também na descrição desse vídeo as outras redes sociais da dependência química, que é o blog, o Face, o Twitter e o Instagram. Bom, desde 2014 eu relato, comecei num blog, né, nas redes sociais, a minha trajetória com meu filho. Além de contar a minha trajetória, eu falo de temas relacionados à dependência química e à codependência, né? E isso me ajuda muito, né? Me trouxe muito conhecimento, grandes amizades, me tornou uma pessoa melhor, fortalece a minha recuperação, né? E aí vieram diversas coisas, vieram entrevistas para alguns portais, estive no programa da Fátima Bernardes. Em meados do ano passado, finalzinho do ano passado, outubro mais ou menos, eu resolvi transformar este blog em um livro, o Diário de uma Codependente. O livro está na pré-venda, ele está chegando aí, está quase pronto, então ele está na pré-venda com um frete gratuito. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir este livro, tá? Além de contar a minha trajetória, você vai saber muito sobre este meio, né? Os meus pensamentos, o que já mudou, sobre recuperação, sobre fé. E também, adquirindo esse livro, você vai estar ajudando no meu projeto. Que eu não quero só fazer esse livro para as pessoas saberem da minha história, mas sim trabalhar com ele em grupos, em comunidades terapêuticas, em clínicas, em empresas, em escolas, trabalhando a prevenção, porque a prevenção é o caminho. Além de falar da recuperação, além de mostrar que a recuperação é possível, e não estou falando isso porque hoje o meu filho está em recuperação, mas eu sempre acreditei muito na recuperação, eu vou mostrar também que a prevenção é o caminho e precisamos sim falar sobre isso, precisamos falar sobre droga, precisamos alertar as nossas crianças e os nossos jovens. Então, quem quiser adquirir o livro, o link está na descrição deste vídeo. Bom, ouvimos falar muito nesse meio de codependência, mas o que é isso? Agora eu sou doente porque eu estou cuidando do meu familiar dependente químico? Eu sou doente porque eu estou dando apoio para o meu familiar dependente químico? Da onde tiraram isso? Quando a gente entra para esse meio, que a gente começa a participar de grupo, que a gente começa a estudar, a gente entende que somos muito doentes. Como eu digo, muitas das vezes, mais que o dependente químico, né? E essa doença se chama codependência, né? Ela não tem CID ainda, ela não tem, assim, um termo técnico certo ainda, né? Existem diversas versões, diversas teorias sobre, mas todas, resumidamente, elas tratam da mesma coisa, né? Que o codependente é aquela pessoa que vive a vida do outro, que vive para cuidar a vida do outro, né? Para gerenciar a vida do outro. E aí, nesse processo de busca, nessa andança que a gente faz nesse meio, a gente entende que ser codependente não é só o familiar do dependente químico, né? Todos nós somos, em algum momento, codependente. E aí vai depender das nossas atitudes ser mais ou menos, né? Por quê? Porque eu posso querer controlar a vida dos meus pais, dos meus filhos que não são dependentes químicos, do meu esposo, da minha esposa, do meu colega de trabalho, dos meus amigos. E quando a gente não consegue ter esse controle, a gente fica muito frustrado. Existe um livro, Codependência Nunca Mais, que é o meu queridinho, eu super indico, eu falo muito dele, inclusive, nós estamos fazendo, eu e outras companheiras, um estudo sobre esse livro, e esmiuçando a cada semana um capítulo deste livro. O estudo, ele é online, ele acontece através do Google Meet, toda quinta-feira, das 20 às 21 horas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo
o livro para download, e vocês que quiserem participar desse grupo de estudo, deixe no comentário que eu chamo vocês para pegar o número de telefone de vocês e colocar vocês no grupo. Vale muito a pena mesmo, é um grande estudo. Estamos aprendendo muito, trocando muita experiência. Eu já li esse livro algumas vezes, já fiz um outro estudo dele há um tempo atrás. E agora, fazendo de novo, eu vejo quanta mudança e quantas coisas que eu não tinha visto antes que eu estou vendo hoje, por exemplo, em mim mesmo, não só em termos de conhecimento, mas características que eu não via antes e que hoje eu estou vendo. Então, eu super indico, né, a leitura deste livro, o estudo deste livro. Eu vou trazer para vocês, então, algumas características do codependente. Tudo baseado nesse livro, Codependência Nunca Mais, tá? Volta e meia eu vou baixar a cabeça aqui, porque eu fiz umas anotações, porque eu não queria perder nada. E como são muitas informações, eu achei melhor anotar para não deixar, para não perder nenhum momento, né? Eu vou trazer resumidamente, tá, gente? Porque são muitas as características, né? Tem um capítulo inteiro sobre as características e não tinha como trazer tudo aqui para também não deixar o vídeo muito extenso. Antes de citar as características para vocês, eu vou ler um trecho que está neste capítulo sobre as características que a Melody nos traz, que é muito interessante. Se a preocupação se transformou em obsessão, se a compaixão se transformou em tomar conta da vida do outro, não a de si mesmo, você está num processo de codependência. Parece forte isso, né? Mas é a pura realidade. Muitas das vezes a gente pensa que a gente só está ajudando o outro. Não, mas eu estou ajudando, eu estou fazendo o meu papel. Só que aquilo, ele toma uma proporção muito grande e aí se torna realmente uma obsessão. A gente não consegue mais viver a vida da gente, só a vida do outro, né? A gente vive em função do outro o tempo todo. E vocês vão ver aqui no decorrer das características que eu vou citar, que a gente se perde de si, né? A gente já não se reconhece mais, a gente já não sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E isso é muito grave, porque a gente perde a nossa identidade, a gente deixa de viver, né? A gente apenas existe, digamos assim, tá? Vou citar as características para vocês, então. O codependente toma conta, ele se sente responsável pelo outro, pelos sentimentos, pelos pensamentos dos outros e pelas ações do outro. Isso é muito forte, né? Porque o codependente, ele quer gerenciar até o sentimento da outra pessoa, até o pensamento, o que a pessoa tá pensando, por que tu tá quieto, tá pensando no quê, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E quando é ligado à dependência química, a gente já pensa assim, bom, se ele tá quieto é porque ele usou. Se ele tá quieto é porque ele quer usar, mas às vezes não, a pessoa tá ali com ela mesma, com seus pensamentos, com os seus sentimentos, e cada um tem os seus sentimentos, e a gente não pode tomar conta, né, da vida e das ações e dos sentimentos dos outros, né? Além disso, também, ele toma conta das escolhas da outra pessoa. Bom, o Joãozinho quer usar a roupa marrom. Não, mas tu tem que botar a camisa preta, o marrom não combina contigo, o marrom não fica bonito. E aí se torna uma guerra dentro de casa. Porque a gente acha que só o que a gente quer, que só o que a gente pensa, que só o que a gente deseja, o outro tem que fazer. Esquecemos que cada um tem o seu poder de escolha. Esquecemos que somos individualidades e, independente das coisas, as pessoas têm as suas escolhas, têm os seus quereres, têm as suas vontades, e isso precisa ser respeitado. Ah, mas Neuzinha, como que eu vou respeitar a vontade se o meu filho, meu esposo quer usar droga? A gente vai ajudar sim, mas se ele não quiser, de nada vai adiantar. E isso a gente vai entendendo no decorrer do processo. Eu posso mudar o mundo em prol do meu familiar dependente químico, mas se ele não tiver realmente o querer, aquela vontade de não usar mais, de nada vai adiantar. Então, não adianta eu controlar a vida do outro,
que não vai resolver nada. A gente vai trazer só mais dificuldades para a vida da gente, mais problemas, porque isso vai acarretar discussões dentro de casa e doenças para a gente vai adoecendo no decorrer do processo, né? A gente, além de perder a nossa identidade, a gente vai ficando com diversas doenças, com síndromes, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, o corpo grita, né? A gente tem dores e não sabe por quê, a gente fica doente do nada e não sabe por quê. Então, é resultado de tudo isso, da gente querer tomar conta e gerenciar e viver a vida do outro. O codependente, ele sente pena e ansiedade quando a outra pessoa tem um problema. Ele sofre ao extremo por um problema de uma outra pessoa. Ah, a Mariazinha ficou desempregada. Meu Deus do céu. Como a Mariazinha ficou desempregada? A gente entra num desespero. Porque não pode, agora como é que ela vai viver, meu Deus do céu, e se é uma dependente químico, então é pior ainda, porque daí a gente já pensa assim, bom, agora tá desempregado, não vai ter dinheiro, o que vai acontecer? Vai terminar usando, porque se frustrou, porque ficou sem emprego, porque a namorada terminou o relacionamento, e aí vira aquela bomba relógio de novo, vira aquele turbilhão de coisas, e aí a gente vai querer ajudar e termina metendo os pés pelas mãos e vira uma confusão sem tamanho. Ele se sente compelido a ajudar aquela outra pessoa, mesmo que seja dando conselhos aos quais não foi pedido, né? A gente pode dizer aqui que o codependente ele é super metido, né? Porque eu vou lá, me meto na vida do Pedrinho, mesmo que ele não tenha me pedido ajuda. Eu já vou lá e já digo o que o Pedrinho tem que fazer. Olha, Pedro, tu tem que agir assim, 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 tu tem que fazer assim, assim, assado. E às vezes o Pedro não quer opinião, porque ele já tem a opinião dele. Ele já refletiu e ele já decidiu como ele quer agir com tal situação que ele está passando. Vejam, né, gente, como isso é muito grave, né? Bom, uma coisa muito importante, assim, e que é muito forte, muito tocante, o codependente, ele diz sim quando ele quer dizer não. E isso é muito triste, porque às vezes a gente faz as coisas, né? E eu tô dizendo a gente porque somos codependentes, que a gente não quer fazer. Por exemplo, coisas banais, coisas do dia a dia. Ah, eu quero olhar o filme na Netflix, mas o Joãozinho quer olhar a Rede Globo, por exemplo. E aí eu deixo isso hoje, deixo amanhã, deixo depois de amanhã. Ah, eu tô com vontade de comer uma lasanha, mas o Pedrinho quer arroz com feijão. Ah, então eu vou fazer a comida do Pedrinho, né? Ah, eu quero ir no shopping, mas a Maria quer que eu fique em casa. Ah, então eu vou ficar em casa. A gente vai se anulando e isso é muito grave, muito. E isso também acarreta doenças, né? A gente termina se perdendo, que vai chegar um momento deste processo que a gente não vai saber quem a gente é, quais são os nossos gostos, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, onde eu gosto de ir, que tipo de música eu gosto de ouvir. Porque a gente vai deixando tudo para o outro, tudo para o outro, fazendo tudo para o outro, né? E aqui eu falo muito assim também para as mães, né? Porque se tem um conceito, né? Se traz muito na sociedade que a mãe tem que viver para o filho e fazer tudo para o filho. Só que fazer tudo para o filho tem aí um ponto de exclamação, né? Porque é tudo o quê? Né? Até que ponto este tudo tem que ser feito, né? Não é porque é meu filho que eu vou dar a minha vida inteira para ele. Não é porque é meu filho que eu vou anular a minha vida por causa dele. Não. A gente precisa buscar o equilíbrio. Sim, eu tenho que ajudar. Sim, eu tenho que fazer. Mas até certo ponto. Eu não posso me anular, deixar a minha vida de lado. Bom, o codependente também, ele não sabe o que quer e o que ele necessita. E se ele sabe, ele acha que não é importante. Bom, hoje eu vou no shopping, me arrumo toda para sair, daí eu olho para a sala. Nossa, mas tá todo mundo em casa. Não, eu não vou mais, isso não é importante. Bom, vou fazer um curso X, que é uma coisa que eu gosto. Não, mas isso não é importante, eu vou ficar menos tempo em casa, vou dar menos atenção em casa. E assim as coisas vão acontecendo. Notem que isso vai virando uma bola de neve, né? Por isso é muito importante que a gente busque ajuda,
que a gente busque o conhecimento, né? E se necessário, a gente busque, além dos grupos, uma ajuda psicológica, né? Busque terapia, também é importante em muitos dos casos, tá? O codependente, ele tem uma baixa autoestima, se sente culpado por tudo, se sente diferente do mundo, não se acha bem o bastante, tem medo de cometer erros, acha que sua vida não vale a pena e que as coisas boas não acontecem para ele. Olha que louco isso, né? Tudo por quê? Porque ele prefere agradar o outro do que a si mesmo. E aí, como eu já falei, né, ele termina não se reconhecendo mais. Ele não se acha a pessoa importante. E, gente, nós somos a pessoa mais importante do mundo. A gente tem que se amar em primeiro lugar. A gente tem que se respeitar em primeiro lugar. A gente tem que nos colocar em primeiro lugar, né? Independente do que esteja acontecendo, né? Ah, mas é que é meu filho. Independente disso, né? A gente tem que se botar em primeiro lugar. Até porque doente não ajuda doente. Então, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar absolutamente ninguém. Nem o meu filho dependente químico e nem as demais pessoas às quais eu quero gerenciar a vida. Bom, ele não se permite ser quem ele é. Bom, se o Joãozinho quer que eu coloque a roupa vermelha, eu vou botar a roupa vermelha para agradar, né? Mesmo que eu não gostando. Daí eu coloco a roupa vermelha e me olho no espelho e me acho horrorosa. Mas, né, o Joãozinho pediu, então eu vou fazer isso. A gente se perde, né? Como eu falo, da gente mesmo, né? Até os gostos, né? E é tão gritante isso, e já ouvi isso em grupo, das pessoas não saberem, por exemplo, que tipo de música ela gosta, o que ela gosta de ver numa televisão. A gente pergunta no grupo, muitas das vezes as pessoas não sabem mais o que elas gostam de ver, porque elas se perderam de si. O codependente parece rígido e controlador, se preocupa com as coisas mais bobas possível e se sente terrivelmente ansioso. Perde os sonos por problemas ou comportamentos de outras pessoas. Abandona a sua rotina quando está muito aborrecido. Concentra toda a sua energia na vida e nos problemas dos outros. É muito comum, né? Então, eu deixo de sair com os meus amigos, eu deixo de conversar com os demais familiares, né? Eu deixo de ouvir uma música, de assistir um filme, por causa da outra pessoa. Finge que as situações não são tão ruins assim. Isso também é uma característica muito grande, né? E quando envolve dependência química, isso é muito grave. Porque a dependência química é uma doença lenta, progressiva e fatal. E aí, se a gente vai escondendo as situações, a doença só vai progredindo. E aí, as coisas vão piorando mais ainda, com o dependente químico e com o familiar codependente. Ele ocupa-se para não pensar nas suas próprias coisas, nos seus próprios problemas, né? Por quê? Porque eu não quero me enxergar, porque eu não quero resolver o que está me incomodando. Não quero, na verdade, ver e perceber que sim, eu preciso de ajuda. Isso é muito comum, tá, gente? Ele come demais, ele gasta dinheiro demais e ele mente para si mesmo. Ah, não, tá tudo bem. Não, capaz eu tô bem. Não tô com problema nenhum. Lá em casa tá tudo ótimo. O Joãozinho tá ótimo, não briga, não tem mais discussão. A paz está reinando dentro do meu lar. E quando a gente vai ver, tá tudo ao contrário. O codependente procura a felicidade fora de si. Então, a felicidade tá... O meu filho tem que estar bem para mim estar feliz. O meu filho tem que estar realizado para mim estar feliz. Se meu marido está bem, se meu marido está realizado, eu estou feliz. E aqui não estou falando só de dependência química, tá, gente? Aqui eu estou falando num geral, tá? Então, a gente joga a felicidade da gente para os outros, né? Ah, se o fulano tá empregado, tá estudando, nossa, eu tô muito feliz, o meu filho tá realizado, o meu marido, graças a Deus, conseguiu o que ele queria no emprego. E eu? Como eu fico? Aonde eu tô nessa trajetória toda?
Ele não confia em si mesmo, nos seus sentimentos, perde a fé e a confiança em Deus. Ele acha que as pessoas os abandonaram. Choram muito, fazem sexo quando não querem e tendem a ser extremamente responsáveis pelos outros. Bom, a gente se anula tanto, e aí falando diretamente para as mulheres, né? Que termina assim, nossa, mas o Joãozinho quer porque quer fazer sexo hoje, mas eu tô cansada, não queria. E a gente termina fazendo. Isso é comum, né, gente? E, de novo, não só para familiar de dependente químico, né? É uma coisa muito comum. Os problemas se tornam tão gigantes que se questiona Deus, se questiona a fé, as religiões, né? E aí se pensa que Deus não olha para mim, Deus não me ajuda, desiste da religião. Se a pessoa tinha algum segmento religioso ao qual ela fazia parte, ela termina desistindo, porque ela entende que a religião não está ajudando ela, que Deus não está enxergando, Deus não está auxiliando ela. Porém, é ela que não está se enxergando, é ela que não está se ajudando. Gente, são muitas as características, muitas mesmos. Eu trouxe bem poucas aqui. Como eu falei no livro, elas estão bem esmiuçadas, tá? Por favor, baixem o livro, estudem esse livro, leiam esse livro, procurem esse capítulo, porque vale muito a pena. O que eu quero dizer para vocês para finalizar esse vídeo? Por favor, busquem ajuda para vocês. Por favor, entendam e não tenham vergonha que buscar ajuda não é feio, ele é necessário. Eu tô nesse processo desde 2014. Em 2013 eu internei meu filho, comecei a ler algumas coisas, mas fui me inteirar mesmo do meio em 2014. E até hoje eu tenho as minhas dificuldades, não só com meu familiar dependente químico, mas num todo, porque eu venho percebendo o quanto eu sou doente e o quanto eu quero cuidar e controlar a vida do outro, né? Já tive momentos, sim, de anular a minha vida, porque eu também pensava como a sociedade pensa, não, mas eu tenho que viver para os meus filhos, se os meus filhos estiverem bem, eu vou estar bem. E nesse processo, nessa minha caminhada, eu fui entendendo e fui me modificando. Ainda tenho muito que crescer, ainda erro bastante. Agora, fazendo esse estudo, como eu falei lá no início do vídeo, eu vi o quanto eu ainda preciso melhorar muitas coisas. Não é fácil o processo, não vou mentir aqui para vocês. É um processo doloroso. A gente tem que estar muito aberto, deixar o nosso orgulho de lado. Por que eu digo orgulho? Porque a gente tem que tirar essa carcaça que a gente tem, né? Orgulho, porque às vezes a gente não quer mostrar quem a gente é, porque às vezes a gente não quer buscar a ajuda que a gente precise, de sinalizar, ei, tô precisando de ajuda. A gente não quer fazer isso. E quando a gente entra para esse meio e começa a conhecer e começa a buscar, a gente começa a ver essas coisas, né? E aí a gente vai mudando um pouquinho de cada vez. Eu sempre falo que não adianta querer mudar tudo de uma hora para outra, que não vai funcionar. A gente vai mudando um pouquinho de cada vez. E dando novamente o meu exemplo, né? Estou há bastante tempo nesse processo. Eu sou uma pessoa que leio muito, que estudo muito, mas ainda erro. Ainda tenho as minhas dificuldades. Ainda tenho as minhas dificuldades com o meu familiar dependente químico. Ainda passo por uma dificuldade. Volta e meia eu vejo que eu estou querendo controlar a vida dele. Ai, mas, meu Deus do céu, e agora? O que será que vai acontecer? E aí, o que é bom? Que eu já mudo o pensamento na hora. Não, mas para aí, eu não tenho que estar fazendo isso, eu não posso estar fazendo aquilo ali. E se eu erro diretamente com ele, eu já consigo hoje chegar nele e falar, bom, vamos sentar e conversar que as coisas não estão boas, tem alguma coisa errada aqui, eu errei dessa forma aqui, tô tentando melhorar, é isso que a gente tem que fazer. Então, gente, por favor, busquem ajuda para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que tenha ficado claro para vocês.
Deixem os comentários aqui, as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês. Vou pedir novamente para vocês compartilharem e curtirem esse vídeo. É muito importante para mim, é muito relevante. Como eu falei, né? O YouTube entende que daí o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Indiquem este canal e também indiquem as outras redes sociais da Dependência Química. Se vocês não estão seguindo, eu convido vocês a seguirem, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.